Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro com o Mestre Jesus. Eu não sei o que você tem escutado nesses últimos dias em que estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, mas muitas notícias falsas têm circulado em nosso meio. Nossa cidade, em nosso país e no mundo, muitas fake news, como são chamados agora, esse nome fake news, são as notícias falsas. Isso tem circulado aí no meio da população e são notícias falsas em todas as áreas. E na área espiritual também não é diferente. Notícias falsas têm circulado no meio do povo sobre o que está acontecendo agora com relação ao coronavírus é o sinal da volta de Jesus. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu tenho escutado bastante isso. E muitas pessoas têm ficado alarmadas, com medo, apreensivas com relação a isto. Vamos deixar o nosso Mestre, Jesus, dar a notícia verdadeira para nós sobre a sua vinda. E ao ouvirmos o nosso Mestre Jesus nesse encontro com ele de hoje, nós vamos ouvir dele sobre o que ele vai nos dizer sobre a sua volta. E assim, quando nós ouvirmos de Jesus, aí nós vamos poder entender que o que está circulando no nosso meio hoje aqui são notícias falsas. São falsos mestres, falsos profetas, querendo se promover, querendo colocar medo nas pessoas e, infelizmente, com isso até mesmo explorar a fé das pessoas. Vamos deixar Jesus nos ensinar. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, que é o próprio Jesus, o apóstolo João, ele escreveu porque Jesus, o Espírito Santo, o inspirou a escrever 1 João, capítulo 4. A primeira carta de João, no finalzinho da sua Bíblia, no capítulo 4, diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, no tempo do apóstolo João, não era diferente. Existiam muitos falsos profetas trazendo falsas notícias. Como hoje, a mesma coisa. Muitos falsos profetas estão surgindo no meio do povo. E nós vamos trazer aqui uma série de mensagens sobre isto, para que você possa conhecer o falso profeta, a falsa mensagem, e para que você receba o conforto do nosso Mestre Jesus Cristo. Vamos ver o que Jesus fala sobre a sua vinda. Abra sua Bíblia comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Você pode acompanhar comigo no final do capítulo 23, quando Jesus, no versículo 37, ele faz um lamento sobre a cidade de Jerusalém. E aqui no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, no versículo 37, diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, Jesus aqui faz um lamento sobre a cidade de Jerusalém e o que aconteceria com a cidade de Jerusalém 40 anos depois desta passagem bíblica aqui. A cidade de Jerusalém seria destruída. E no capítulo 24 do Evangelho de Mateus,
a partir do versículo 1, diz que Jesus saiu do templo. Jesus então sai do templo em Jerusalém, e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Vocês observaram que aqui nós temos duas perguntas dos discípulos. A primeira pergunta é: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Então, essas coisas que os discípulos estão perguntando estão relacionadas ao que Jesus acabou de dizer no versículos 1 e 2. Jesus disse que, com relação ao templo, que ali não ficaria pedra sobre pedra. E agora, no versículo 3, os discípulos perguntam: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E aí, os discípulos fazem mais uma pergunta: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, observem que existem aqui duas perguntas dos discípulos. Eles perguntam, em primeiro lugar, quando acontecerão essas coisas que Jesus acabou de dizer, que não ficaria ali em Jerusalém pedra sobre pedra. E a segunda pergunta que os discípulos fazem é: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Bem, a resposta que nós estamos procurando hoje com o nosso assunto, que nós queremos ouvir do nosso Mestre Jesus, é a resposta dessa segunda pergunta: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Esta é a resposta que eu também quero ouvir do nosso Mestre Jesus. E Jesus, com muita paciência, com muito amor, vai responder para os seus discípulos essas duas perguntas. E Jesus vai fazer isso de uma maneira ordenada. Primeiro, Jesus, ele vai responder a primeira pergunta, que está relacionada com a destruição do templo, que não ficaria ali pedra sobre pedra, e os discípulos perguntaram, então, quando aconteceriam essas coisas. Então, Jesus, a partir do versículo 4, do versículo 24, até o versículo 35 do capítulo 24, Jesus vai responder a primeira pergunta, que não ficaria em Jerusalém pedra sobre pedra. E eu gostaria de uma outra oportunidade, nós estudarmos esses versículos de 4 a 35, para vermos o que é que Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém, do templo em Jerusalém, da cidade de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando houve o cerco do Império Romano na cidade de Jerusalém. Nós teremos uma oportunidade de ainda estudar sobre isso. Mas o nosso assunto hoje é com relação à segunda pergunta: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? É isso que nós queremos ouvir de Jesus. Eu espero que você esteja pronto para ouvir o Mestre Jesus, porque ele é que vai nos ensinar sobre
qual é o sinal da vinda dele e do fim dos tempos. Vamos deixar Jesus nos ensinar? Nós vamos agora ler o versículo 36 do capítulo 24 de Mateus. E olha como é que começa o versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, observe que Jesus já está começando agora a responder essa segunda pergunta que está lá no versículo 3 do capítulo 24. Quando Jesus diz, quanto ao dia e a hora, porque os discípulos perguntaram, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus está respondendo então, quanto ao dia e a hora, Jesus está falando, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Bem, olhando somente para este versículo, nós já podemos ter uma boa ideia. Enquanto Jesus estava aqui na terra, porque depois dessa passagem, nós temos todos os eventos aqui nas Escrituras relatados, que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Mas enquanto Jesus estava aqui na terra, enquanto ele estava ensinando para os seus discípulos, ele está sendo bem claro aqui. Ele está dizendo no versículo 36, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Enquanto Jesus, homem, estava andando aqui nessa terra, ele está sendo bem claro. Nem eu sei. Hoje é diferente. Jesus já está no céu e está glorificado. Mas Jesus está dizendo, ele estava aqui na terra nesse momento que ele estava dizendo essas palavras. Nem o Filho sabe, somente o Pai. Agora vamos pensar junto comigo. Se a palavra de Deus, se Jesus, o nosso mestre, que estamos nesse encontro com ele aqui agora, está nos dizendo que somente o Pai, ele, o Pai, somente ele sabe. Como é que pessoas hoje, no ano 2020, têm essas notícias sobre a vinda de Jesus e sobre o final dos tempos, estão passando para as pessoas? Jesus está sendo claro que é somente o Pai que sabe. Hoje, Jesus também sabe porque ele já está no céu glorificado. Ele é o próprio Deus. Mas nenhum homem aqui na terra sabe o dia e nem a hora. Portanto, eu peço a você que crê em Jesus Cristo, que você possa ouvir o que Jesus está dizendo. Não acredite em pessoas que estão dizendo que este é o momento. Não acredite, porque ninguém tem essas informações, somente o Pai. Que Jesus, o nosso mestre, possa reinar em seu coração. Que você possa receber o consolo do Espírito Santo, em saber que é só Ele que tem essas informações. Vamos acreditar em Jesus? Vamos deixar de lado essas fake news? Vamos deixar que Jesus nos ensine. Não acredite nessas pessoas que estão trazendo falsas notícias. Vamos lembrar do que o Espírito Santo disse agora por meio do apóstolo João. Não acredite em qualquer espírito. Examine se esses espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Continue aqui conosco. Você vai receber mais notícias vindas de Jesus a respeito deste assunto. Em breve traremos mais notícias sobre esse assunto. Porém, notícias verdadeiras, vinda do nosso Mestre Jesus. Eu sou Alisson Terra,
servo de Jesus Cristo, e muito obrigado por sua presença aqui no nosso encontro com o Mestre Jesus. Fique com Deus.